Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho e nesse vídeo a gente vai tratar da língua russa. Certamente uma das grandes línguas da humanidade, uma língua eslava falada em boa parte da Rússia e da ex-União Soviética, por cerca de 250 milhões de pessoas, das quais 150 milhões aproximadamente são falantes nativos do idioma e 100 milhões dominam o idioma como segunda língua, devido ao vasto legado do Império Russo e da União Soviética, pela Europa Oriental e pela Ásia Central e Cáucaso. A língua russa é uma língua indo-europeia que pertence ao ramo eslavo da família. A gente vê aqui a árvore evolutiva das línguas eslavas, que evoluíram a partir do proto-eslavo nos últimos 2000 e poucos anos. O russo especificamente pertence ao ramo eslavo oriental, mais próximo, portanto, do ucraniano e do russo branco, ou bielorrusso, ou belarusiano, e também do russin, que é uma língua pouco conhecida falada na Ucrânia Ocidental. Embora pertença ao ramo oriental, o russo tem uma influência muito forte do eslavo eclesiástico, que tecnicamente é uma antiga língua que formou uma parte do ramo meridional, esse ramo que a gente vê aí com o esloveno, sérvio-croata, macedônio, búlgaro, que é o ramo balcânico das línguas eslavas. Os eslavos se originaram na região que hoje é a Polônia Oriental e parte da Bielorrússia. A partir dali, no final da Antiguidade e começo da Idade Média, começou a haver uma migração de eslavos rumo aos Balcãs, primeiro. Daí eles formaram esses povos que vieram a ser atualmente os povos da ex-Iugoslávia, da Bulgária, meio que deslatinizando a Península Balcânica, que tinha sido bastante latinizada na época do Império Romano. E se não fosse por essa invasão eslava da Península Balcânica, a gente teria uma série de tons de romeno falados ali entre a Itália e a Romênia. Só os romenos e os moldavos permaneceram como um grande bolsão ali de línguas latinas na Península Balcânica, e boa parte da península acabou sendo eslavizada. Também os albaneses resistiram, né? Supõe-se que os albaneses sejam descendentes dos antigos habitantes da Península Balcânica. Esse eslavo eclesiástico foi a primeira língua escrita dos eslavos. Ao entrarem na Península Balcânica, eles entraram no Império Bizantino, que era, portanto, dominado pela língua grega, pela ortodoxia grega. Então eles se tornaram cristãos ortodoxos. Antes mesmo de haver a separação entre os ortodoxos gregos e os católicos romanos, os eslavos foram cristianizados pelo lado grego do cristianismo, e por isso que os missionários cristãos que cristianizaram os eslavos desenvolveram o alfabeto cirílico para escrever as línguas dos povos que falam língua eslava e estão no mundo ortodoxo. Até hoje os búlgaros, os macedônios, os sérvios, os ucranianos, os bielorrussos e os russos, que são os povos eslavos ortodoxos, escrevem suas línguas com o alfabeto cirílico, que é derivado diretamente do grego. E essa língua eslava eclesiástica exerceu uma influência muito grande sobre o russo durante toda a Idade Média e Idade Moderna. Então existe também uma camada dupla de palavras eslavas no russo, as palavras nativas do russo, que evoluíram dentro do ramo da eslava oriental, e as palavras importadas diretamente do eslavo eclesiástico, que se parecem bastante com as palavras do búlgaro. É por isso que os búlgaros e os russos têm uma facilidade bastante grande de se entenderem, porque houve uma camada muito grande de palavras desse eslavo eclesiástico, que nada mais era que uma forma antiga de búlgaro, essencialmente, importadas na língua russa, que foram preservadas até hoje. A gente vai ver um pouco mais disso mais tarde no vídeo. Os russos, como eu disse, têm a sua origem nos povos eslavos que vieram da Polônia e foram migrando. Uma parte migrou para os Balcãs e formou o ramo dos iugoslavos e dos búlgaros, e uma outra parte foi migrando rumo ao Oriente, formando primeiro os eslavos da região de Kiev. A primeira forma de Rússia que existiu foi a Rússia de Kiev, essa cidade que hoje é a capital da Ucrânia, mas ali é o berço da Rússia. Os russos dizem que o povo russo nasceu em Kiev, foi a primeira forma de Estado organizado dos eslavos orientais. Essa organização se deu por mão dos vikings, dos escandinavos que invadiram aquela área no início da Idade Média e acabaram organizando os povos eslavos em uma série de principados ali,
que depois foram migrando cada vez mais para o Oriente. Esses eslavos orientais foram cada vez mais longe do rio de Dnieper, onde fica Kiev, e eles foram formando outros principados, outros reinos, outras colônias cada vez mais para o norte e para o nordeste da região. Então formaram o Principado de Novgorod, que foi o núcleo histórico dessa parte mais oriental da Rússia, já destacada da Ucrânia. Com o tempo, essa Rússia antiga, essa Rússia pequena, acabou sendo conhecida como Ucrânia, que significa na fronteira, em língua eslava. Depois foram desenvolvendo outros principados, como Smolensk, Suzdal, etc. Até que, como a gente vê aqui nesse mapa, a Rússia foi se expandindo dessa região verde escura, cada vez mais rumo aos Montes Urais e rumo à Sibéria, também rumo ao sul, até o Cáucaso, até que lá pelo século XVIII, por volta de 1725, a gente tem esse Império Russo clássico, que abarca desde a fronteira com a Polônia, no ocidente, até o sul, o Cáucaso, a região da Armênia, da Geórgia, da Chechênia, no Cáucaso, e se expandiu rumo ao Oriente, também absorvendo boa parte dos povos túrquicos da Ásia Central, como os cazaques, os uzbeques, os turcomenos e os kirguizes. E também povos irânicos, como os tadiques. E foi se expandindo até chegar, na verdade, ao Alasca, né? O Alasca pertenceu à Rússia até o século XIX, depois foi comprado pelos Estados Unidos. No século XX, o Império Russo acaba sendo desfeito, a monarquia russa é abolida, e ocorre a primeira Revolução Socialista Marxista Moderna, em 1917, dura por todo o século XX, boa parte do século XX. Inclusive, eles derrotam a Alemanha nazista, como a gente vê aqui, né? Os pôsteres de comemoração, a famosa imagem da bandeira soviética sendo hasteada no parlamento alemão, em Berlim, simboliza a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista, em 1945, com a ajuda dos Estados Unidos e Inglaterra. Mas a União Soviética acaba também, o modelo soviético, socialista, marxista, acaba falindo, e a União Soviética se dissolve em 1991. A partir desse ano volta a existir um país chamado Rússia. Havia apenas uma União Soviética e a Rússia era uma das repúblicas que constituía essa união, embora na prática a gente chamasse a União Soviética muitas vezes de Rússia durante esse período, porque é claro que a Rússia era totalmente dominante, era a esmagadora maioria do território, do poder econômico, da população, era a cultura central, a língua russa era a língua de todos os soviéticos na prática, mas no início dos anos 90, as repúblicas soviéticas ganham independência e volta também a existir uma Rússia, e a bandeira russa substitui a bandeira da União Soviética sobre o Kremlin e sobre o parlamento russo. As línguas eslavas orientais se destacam das outras línguas eslavas por vários fatores, entre os quais o que mais chama atenção é justamente a inserção de uma vogal para quebrar encontros consonantais iniciais na palavra. Então, por exemplo, a palavra crava, que no eslavo antigo e no croata moderno, por exemplo, ainda significa vaca, no russo é karova. Drag, que é querido, amado, em russo é daragoi. Brada, que era barba, no russo passa a ser baradá. Glava, que era cabeça, no russo passa a ser galavá. Mladi, que era jovem, no russo passa a ser maladói. Não deixa de dar um sabor um pouco asiático, né? Uma sonoridade diferente que o russo tem, já talvez por ter evoluído em contato com vários povos mongólicos. A Rússia medieval esteve sob o controle direto do Império Mongol por vários séculos, na verdade. Povos túrquicos, irânicos, que deram ao russo talvez uma série de características um pouco já periféricas, diferentes da tipologia gramatical e fonética europeia normal. Foneticamente, o russo é uma língua que não tem tantos sons assim diferentes dos sons das línguas europeias no geral. É uma fonologia tipicamente eslava. Como nas línguas eslavas, o som mais distinto do russo em relação às nossas línguas ocidentais é a vogal, a chamada sexta vogal, que é escrita no alfabeto cirílico russo com essa letra chamada ieri, que parece um B seguido de L. Essa letra é pronunciada U. Geralmente ela é transliterada pelo nosso Y, para distinguir do nosso I, porque ele meio que alterna com o I, mesmo na fonética russa, o U
ocorre em alternância com o I. Existem certos ambientes onde não pode acontecer U, como por exemplo depois de uma consoante velar, como K, G, você não pode colocar U. Então tem que ser Ki e Gi. Da mesma maneira, depois de uma palatal como Sh, não pode ter I, tem que ter U. Mas aí você não precisa escrever com IERI, porque automaticamente o I ortográfico vira U na fonética. Então esse som U é uma vogal central fechada, é uma das características fonéticas mais claras da língua russa. Outra característica do russo é que justamente as vogais átonas passam a ter uma pronúncia bastante diferente das vogais tônicas. Uma vogal como O, por exemplo, fora da sílaba tônica em russo é pronunciada como A. Por isso que a gente viu que o que é escrito molodói é pronunciado maladai. O que é escrito borodá é pronunciado baradá. Gramaticalmente, o russo é uma língua bastante típica da Europa. É uma língua SVO, ou seja, sujeito, verbo, objeto, embora às vezes o verbo possa vir no final. Existe uma grande liberdade de posição da palavra em russo. O sintagma nominal é dan. A gente tem determinante, adjetivo, nome. Ou seja, o substantivo, o nome, vem depois do adjetivo no sintagma nominal, como acontece nas línguas germânicas e nas línguas eslavas no geral. E a língua russa tem 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, herdados do indo-europeu. Ele também tem uma declinação com 6 casos gramaticais, ou seja, cada substantivo tem 6 formas singulares e 6 formas plurais. Mesma coisa vale para tudo que é nominal, como pronomes, demonstrativos e adjetivos. Todas essas palavras do mundo nominal da língua têm 6 formas singulares, 6 formas plurais. A gente vai ver o que é isso no decorrer do vídeo. Aqui é a tabela de pronomes de segunda e primeira pessoa no russo. A gente tem a palavra ya, que é eu, né, o acusativo menia, significa me, né, ele me viu, mnie, que é o dativo para mim, ele me deu alguma coisa, mnie dal, mnoi, que entre outras coisas pode significar com alguém, né, comigo, samnoi, mnie, que é a forma preposicional usada com uma série de preposições no idioma. Tu é a palavra você, da mesma maneira tibia, um tibia vidit, ele te vê. Tibie é para você, para ti, taboi é, entre outras coisas, contigo, staboi. A palavra nós é mu, a palavra vós ou vocês é vu. E varia da mesma maneira. Nas é nos, ou seja, ele nos viu. On nas videl. On vas videl, ele vos viu. Também tem um pronome reflexivo que é sebia ou sebie saboi. Na terceira pessoa, o paradigma é um pouco diferente, embora tenha também os mesmos casos de declinação da forma nominativa, que é a forma sujeito, a forma acusativa, que é o objeto direto do verbo, o dativo, que é o objeto indireto, o instrumental e o preposicional também, que são casos um pouco menos usados. Então, on é ele, evo é o, no sentido de eu ouvi, ya evo videl. Iemu equivale ao lhe do português, é o pronome de terceira pessoa dativo. O português tem um dativo também, lhe, em português é dativo, para ele, ou para ela. No russo, iemu é para ele, né? Iei é para ela. Observa que a vogal que a gente translitera como e na ortografia russa é automaticamente ditongada, então sempre soa como ie. Isso é uma característica evolutiva da língua russa. O antigo e eslavo virou ie. Então você não precisa nem escrever ie, escreve só um e, que já é pronunciado ie. Então aí tem iemu, ievo, ieyo, ievo, imu, etc. E o plural é um plural só para todos os gêneros. Ani é eles ou elas, qualquer referência de qualquer gênero. Com preposições, contudo, esses pronomes de terceira pessoa objetos, eles ganham um N no começo para se ligar à preposição antes deles. Então a preposição do, que significa até ou antes de alguém, para se ligar ao evo, que é ele, né? Para falar antes dele ou até ele, você vai falar do nevo. No caso de ela, fica do nio. E antes deles fica do nir. Com ele, a preposição com exige o instrumental. Então a preposição com, que é is, meramente um S, não leva im. Fica snim, com eles, snei, com elas, nime, com eles.
O genitivo, que a gente viu, é o genitivo barra acusativo dos pronomes de terceira pessoa, pode ser usado também como possessivo de terceira pessoa. Então, Yevodom é a casa dele. Então, observa aí que esse G, o G dos pronomes de terceira pessoa masculinos e neutros é pronunciado nessa terminação aí, é pronunciado como V, né? Isso é uma anomalia dessa palavra, que vai como sufixo em um monte de palavras, então é importante saber. Yevodom, você escreve Yegodom, mas é Yevodom que se fala. O carro dela é Yomashina. E a rua deles é Ir Ulitsa. Também existe o possessivo reflexivo, uma característica bem forte das línguas eslavas, que você usa essa forma svoi no masculino, o svaiá no feminino, o svaiô no neutro, né, ou svai no plural, que é um possessivo que meramente varia o significado de acordo com quem é o sujeito do verbo. Então, ia poterial svoi bumagem. Com ia poterial é eu perdi, então svoi bumagem é interpretado como minha carteira. O svoi vira minha porque o sujeito do verbo é eu. Aí na frase de baixo, ti poterial, tu perdeste, você perdeu. Daí você perdeu a tua carteira, tu perdeste a tua carteira. Aí o svoi, mais uma vez, reflete a pessoa do sujeito. E na terceira pessoa a mesma coisa, on poterial svoi bumagnik. Se você usar o pronome genitivo da terceira pessoa, que a gente viu antes, Yevo, que é a carteira dele, aí implica que ele perdeu a carteira dele no sentido de outra pessoa. Esse ele que perdeu não é o ele que é o dono da carteira. João perdeu a carteira de Pedro. Não pode ser a mesma. Na frase de cima, não poderia foi bumagem. Quer dizer, a pessoa que perdeu é a mesma pessoa que é o dono da carteira. O sintagma nominal, como já disse em russo, é determinante, adjetivo, substantivo. Então a gente tem etat balshoi dom, essa grande casa. No plural, eti bolshia dama, essas grandes casas. O adjetivo e os demonstrativos, é claro, variam com o gênero do substantivo. Então, por exemplo, aí a gente tem a palavra chlieb em cima, significa pão, é do gênero masculino, como acontece com a maioria dos substantivos que termina com consoante. Então, etat é a forma masculina do demonstrativo, esse. E vkuznoi é gostoso. Etat vkuznoi chlieb, esse pão gostoso. Agora, a palavra mostarda em russo é feminina, garchitsa. Então, essa mostarda gostosa fica eta vkuznaya garchitsa. Masla é manteiga ou algum tipo de óleo. Então, aí no caso, fica eta vkuznaya masla. Essa manteiga gostosa. Aqui a gente vê o paradigma de declinação do masculino e do feminino, incluindo o adjetivo, o demonstrativo e o substantivo. A gente vê que as terminações são bem diferentes. E pode ser bastante difícil para quem começa, especialmente se você não tem uma explicação muito clara de como isso funciona. Mas talvez você se lembre dessas terminações aí que a gente está vendo nos adjetivos. Né? Você vê que no masculino, que está na coluna da esquerda, a gente vê etat vkuznoi chlieb. O acusativo, que é a forma objeto direto do verbo, não muda, mas no genitivo etava vkuznava chlieba. Lembra quando eu te falei que esse G final vira V na pronúncia, né? Vira V naquele pronome masculino, né? Quando é objeto ou possessivo, né? Então, na verdade, o pronome, esse sufixo que vai nos adjetivos em russo, para fazer a declinação dos adjetivos, é o pronome de terceira pessoa. Se a gente voltar para a tabela dos pronomes de terceira pessoa, a gente vai ver que os sufixos que vão nos adjetivos em russo são nada mais que os pronomes de terceira pessoa sufixados aos adjetivos. Etava vkuznava chlieba. Já no substantivo, as terminações são realmente próprias do substantivo. Aqui, o genitivo masculino é marcado com A, na esmagadora maioria dos casos, diferente dos pronomes, é outra coisa. Né? Antigamente, as línguas eslavas tinham a mesma terminação nos adjetivos e no substantivo. Mas nas línguas eslavas modernas, com alguma exceção, no servo-croata, por exemplo, que ainda preserva um pouco do paradigma antigo, esse paradigma normal, antigo, né, que era nominal, mesma terminação para tudo, foi substituído por esse chamado paradigma adjetival. Etamo vkuznamo chliebo, para esse pão gostoso. Né? Etamo vkuznamo chliebo, o pronome da terceira pessoa, yemu, aí, né? Com vogal um pouquinho diferente, dependendo
na consoante que vem antes. Isso é uma variação meio que previsível. Né? No instrumental, etim vkusnem chliebam. Etim vkusnem chliebam. E no preposicional, etam vkusnem chliebia. O feminino é mais simples, né? Ele tem a variação do acusativo, o A final vira U. Isso é uma característica bem forte das palavras terminadas com A, que no acusativo elas trocam o A pelo U. Então, eta vkusnem egartitsa vira etu vkusnem egartitsa. Por exemplo, eu adoro essa mostarda gostosa. Ja lubię etu vkusną egartitsa. Já depois as terminações ficam bem mais simples. Você vê que nos adjetivos não muda nada, né? É tudo oi. Eta e vkusnem. Aí fica super simples. Todos os casos, né, os casos adverbiais, que não marcam nem sujeito nem objeto, eles marcam, né, as condições adverbiais e possessivo e tudo. É só no substantivo que muda um pouco, né? A gente tem gortitze, com eri no final, depois e, no instrumental a gente tem ei. Boa parte dos substantivos femininos leva oi. Mas aí muda para e porque a gente tem uma sibilante, uma palatal antes, né? O o vira e. O o vira e. E no plural também existe um paradigma diferente, né? A gente tem aí o plural de chlieb, chliebá, que é uma palavra masculina um pouco anormal, que é o plural com A tônico, né? Geralmente o plural do masculino é feito com U, átono. No genitivo a gente tem o ov no final. Isso é bastante comum nos sobrenomes russos, né? Justamente porque é o genitivo plural. Você pertence à família dos Dubov, por exemplo. Seria Dub é Carvalho, a família dos Carvalho seria a família Dubov. Chliebov seria a família dos pães. Se você quiser transformar pão em sobrenome de família, vira Chliebov, Chlebovski. O ski no final forma um adjetivo. E no dativo chlebom, e no instrumental chlebame, e no preposicional chlebach. O preposicional plural é sempre com ar. E esse paradigma vale para todos os substantivos, exceto nesses casos pesados, aliás, né? Essas terminações dos casos adverbiais, dativo, instrumental, preposicional, vale para todos os gêneros. Só no genitivo é que muda um pouco. No genitivo esse óvulo só vai para o masculino. No feminino, no neutro, a gente tem uma terminação zero. Aí você tira a vogal final e você tem o genitivo plural da palavra. E no nominativo e no acusativo também tem uma pequena diferença. Então, por exemplo, a gente tem um plural de kniga, em russo é knigi. Zakuska, que é um lanche, vira zakuski. Então, a palavra feminina que termina com A muda para I. Vinutka, que é neta, vira vinutki. Já uma palavra masculina, na maioria dos casos, faz o plural com U ou I. Narod, que é povo, vira narod. Izik, que é língua, vira iziki. Também existe o problema do acento tônico, que no russo é bastante difícil. Às vezes o acento tônico se desloca para a terminação da palavra. E não tem como prever, na maioria dos casos, isso. Atienak, que é uma nuance, um tom. Atienki, nuances, tons. O gênero neutro geralmente faz o plural mudando a vogal final, que na maioria dos casos é O ou E, para A. Então, akno vira okna, janela, janelas. Aí também existe um deslocamento do acento tônico. Se a palavra é acentuada no singular no final, ela passa no plural acentuada no começo. E vice-versa. Gniezdo é ninho, gniozda, ninhos. Parchistenia é sequestro. Plural parchistenia, sequestros. No genitivo plural, que as coisas ficam um pouco diferentes para cada gênero, né? O masculino tem esse ov, que na verdade é uma extensão do substantivo derivado do antigo eslavo. A terminação do masculino no genitivo plural também é zero, mas antigamente esse zero era um A curto que sumiu. Esse A exigia um ov para ser pendurado na palavra. Então, na verdade, só o ov sobreviveu e o A em si, que era a terminação, desapareceu. Nas palavras femininas a gente não tem o ov, então fica daroga, que é, por exemplo, estrada. No genitivo plural fica darog, das estradas. Lodka, que é barco. No genitivo plural fica lodak. Aí, no caso, como a gente perde a vogal final, as consoantes finais também se separam. Você insere uma vogal eufônica O para separar o encontro consonantal estranho do final, né? Fica lodk. É melhor ficar lodak, dos barcos. No gênero neutro a gente também tem um plural, genitivo plural com terminação zero, ou seja, você subtrai a vogal final. Akno é janela, a gente já viu. O plural do acusativo, do nominativo, né? O plural do nominativo é okna, mas no genitivo plural, okan. Miesta é lugar.
Genitivo plural, miest. Yaitso é ovo. Genitivo plural, yaet. Quando a palavra termina com alguma consoante que é palatal, essas consoantes como sh, sh, ou aquele miak-snak, que é essa apóstrofe que palataliza a consoante, o genitivo plural tende a ser formado com ei no final. Então, karandash, que é uma palavra masculina, não faz karandashov, faz karandashei. Gost, que é um convidado, vira gastiei, no genitivo plural. Drug, que tem o plural irregular druziá, faz o genitivo plural druziei. Viest, que é coisa e é uma palavra feminina, faz o genitivo plural viestei. Novost, que é novidade, faz novastiei. Urra, que é uma palavra neutra, tem o plural irregular ushi, mas no genitivo plural ushei. Uma peculiaridade também do russo, como de todas as línguas eslavas, é que uma palavra masculina que faça referência a um ser vivo, a um ser animado, seja um ser humano ou um animal, ou algo que seja um ser vivo no geral, no acusativo, ao contrário do que acontece com substantivos normais, como a gente viu chlieb, que não muda no acusativo, as palavras animadas elas vão para o genitivo em vez de ir para o acusativo. Ou seja, o acusativo delas, em vez de ser igual ao nominativo, é igual ao genitivo. Então a gente vai, por exemplo, a palavra maladoi prieliubodiei. É um jovem adúltero. Se você quiser usar essa palavra no acusativo, você pode falar Gená, Ubila, Maladova, Preliubadieia. Gená, Ubila, Maladova, Preliubadieia. A mulher matou, a esposa matou o jovem adúltero. Aí Maladoi vira Maladova, Preliubadiei, que é um adúltero, vira Preliubadieia. Ganhou o A final, que é típico do genitivo. Então, na verdade, é um genitivo, né, que é usado no lugar do acusativo. Indo para os verbos, a gente tem o verbo быть, que é o verbo ser estar do russo. Esse verbo não tem uma conjugação presente mais, ele perdeu sua conjugação presente no russo. Então o russo, quando quer falar que você é alguma coisa, fala só você alguma coisa. Ты студент, você é estudante. Não se usa um verbo ser no presente mais em russo. Mas ele preservou o futuro, budu, budjes, budjet, budjem, budjet e budut, que é o serei, estarei, né? Estará, nas 6 pessoas números aí. E o passado também, que é bul no masculino, bulá no feminino, bula no neutro, buli no plural. Observa que no passado o verbo russo não tem pessoa, ele só tem gênero e número, como se fosse um adjetivo. Para expressar a noção de ter, o russo usa uma preposição que significa junto a, que é u, leva o genitivo, né, o possuidor fica no genitivo, e você coloca depois o verbo ser e mais o complemento daquilo que você tem. Então, em vez de falar que ele tinha um tesouro, você falar que junto a ele estava um tesouro. O nivo было сокровище. O nivo было сокровище. Junto a ele estava tesouro. Você fala que a cidade vai ter muitas pessoas, o Gorada, junto à cidade, o Gorada, budget, vai ter, vai existir, mnoga людей, muitas das pessoas. Agora, o verbo padrão do russo, o verbo normal do russo tem uma peculiaridade, né? Como só tem no russo hoje o presente e o passado do verbo, não tem mais conjugação verbal, não tem mais passado perfeito versus imperfeito, não tem presente progressivo, não tem mais que passado mais que perfeito, toda aquela coisa que a gente tem no português ainda, né? Que mesmo o inglês mantém com o emprego de uma série de auxiliares, né? Que você pode fazer as várias formas progressivas e passado mais que perfeito no inglês. No russo não, no russo realmente só tem presente, passado, e o futuro pode ser construído de uma maneira através de um verbo auxiliar, que é aquele verbo do futuro do ser, bud, budget, etc. Para compensar essa pobreza, o russo, como as outras línguas eslavas, desenvolveu um sistema onde, na verdade, cada verbo ele vem com um par. Um verbo significa a ação imperfeita, indica o aspecto imperfeito, a ação genérica, sem uma quantidade específica, sem se referir a um evento específico. E o outro verbo desse par se refere ao evento específico, a um evento dotado de começo, meio e fim, delimitado no espaço-tempo. Então, sendo perfectivo. Então, a gente vê aí o verbo destruir, razrushat ou razrushit. Razrushat é o destruir imperfectivo, razrushit é o destruir perfectivo. E eles se complementam
em aspecto, por exemplo. Então a gente tem o presente do verbo só pode ser tirado do imperfectivo. Então, para falar que você destrói, que você está destruindo alguma coisa, você tem que usar razrushayo, eu estou destruindo. Razrushayesh, tu estás destruindo. Razrushayet, ele está destruindo. Se você usar o verbo perfectivo razrushit no presente, ele adota uma nuance de futuro, um futuro perfeito. Eu vou destruir uma coisa específica, um evento específico. Eu vou destruir tal coisa, em tal circunstância, em tal momento. Vou fazer uma ação de destruição. É um futuro perfeito. A gente tem a distinção entre perfeito e imperfeito no português também, só que só no passado. Quando a gente fala eu destruí, ou eu destruía. Destruía é um passado imperfeito, destruir é um passado perfeito. O russo faz essa distinção também, só que ele também faz do futuro, usando o par aspectual do verbo. Então no passado, se você usar o passado do verbo imperfeito, você tem um passado imperfeito, que significa uma ação que não se refere a um evento específico, ela se prolonga, ela é meio que contínua, não tem realmente um ponto específico. Né? Yarazrushal, eu destruía, eu estava destruindo. Né? No feminino, Yarazrushala, se o sujeito do verbo for feminino, você vai falar Yarazrushala, eu destruía. Se você usar o futuro do verbo imperfeito, você tem um futuro imperfeito. Eu vou ficar destruindo, eu vou estar destruindo, eu vou destruir no geral. E a Budurazrushat é um futuro contínuo, um futuro habitual, um futuro indefinido, imperfeito. Agora, se você usar o perfeito no passado, você tem um passado perfeito. Yarazrushil. Yarazrushil, eu destruí. Que pode fazer, às vezes, também no nosso passado mais que perfeito, que é aquele que eu tinha destruído. O russo não distingue esses dois tempos, ele não tem o passado anterior, né? Antes de fazer tal coisa, eu tinha feito outra coisa. Ele não tem como expressar essa nuance que as línguas germânicas e latinas têm. Então você tem que usar, nesse caso, eu tinha destruído também é o passado do perfeito mesmo. Não tem uma forma específica para isso. Ou mi razrushili, né? Mi é nós, com a palavra plural, o verbo vai no passado plural, né? Que é li, em vez de il só. Mi razrushili, nós destruímos. O russo, para também enriquecer o verbo, ele tem uma série de particípios que são usados para juntar duas frases numa só, sem você usar uma oração subordinada. Por exemplo, aqui, né? O vírus se espalhou como um fogo descontrolado, destruindo tudo no seu caminho. Vírus raznёsia nevidimem pajaram. Razrushaya, destruindo, всё на своем пути. Tudo no seu caminho. Esse particípio presente é uma espécie de gerúndio do russo. O russo não tem o gerúndio usado como um verbo principal. Eu estou destruindo, você não pode usar esse razrushaya para dizer que você está destruindo alguma coisa, está fazendo alguma coisa. Você só pode usar numa oração subordinada. Né? Ele junta duas frases. O particípio perfeito do russo, você pega já o verbo perfeito, vê aí o izinho no final, esse i aí do iv, razrushiv, significa que vem de razrushit, que é o verbo perfeito. Ele significa a mesma coisa, só que no passado, aquilo que já destruiu, depois de destruir, tendo destruído outra coisa. Pajar, prichinil, pasvrejдения, zdanio. Razrushiv, kryshu. O incêndio causou danos ao prédio, destruindo, ou seja, tendo destruído o teto, tendo destruído o seu teto. Tem o particípio presente, ativo, que é destruindo aquilo que está destruindo também. Eles colocaram bombas que destroem, que estão destruindo, que acabam destruindo, né, os nossos navios a partir de dentro. Они заложили бомбы, разрушающие наши корабли изнутри. Então a variação de aspecto ela tem que ser decorada. Na maioria dos casos não tem como você prever como é que vai ser o aspecto imperfeito ou perfectivo de cada verbo. Você tem que, quando aprender um verbo em russo, ou qualquer língua eslava, você tem que memorizar o imperfeito e o perfeito ao mesmo tempo. Então o verbo umirat é o verbo morrer. E ao umiraio eu estou morrendo, eu morro. Mas umeret é o verbo morrer especificamente. Então se você falar que alguém morreu, você vai usar o passado do verbo umeret, não umirat. Se você falar umirat no passado, significa que alguém estava morrendo. É diferente. O bivat, o bit. Então o caso de um verbo que varia
tem o sufixo vat no imperfeito, mas no perfeito não tem sufixo nenhum. Isso é bastante comum, uma das maneiras mais comuns de formar, a gente vai ver daqui a pouco por que isso acontece. Também tem os verbos tem nut no perfectivo. Esse nut geralmente é associado a verbos que designam uma ação brusca, súbita, muito rápida, com verbos como engolir, engasgar, tossir, cuspir. É muito comum ter esse tipo de nut no final, para indicar uma ação súbita. Glatat, glatnut. Uma das formas mais comuns, talvez a forma mais comum de todas, de você formar um par aspectual, é você pegar um verbo imperfectivo, como lomat, que é quebrar, e formar o perfectivo adicionando um prefixo. Agora, qual prefixo vai ser adicionado, não dá para saber. Isso que é o problema, você tem que decorar mesmo assim, né? Mas a variação nesse caso é só um prefixo e tudo o resto fica igual. Lamat, slamat, quebrar alguma coisa. O problema é quando você adiciona um prefixo no verbo. As línguas eslavas, como acontece na maioria das línguas europeias, tem também a formação de palavras novas. Então você pode formar uma palavra nova através de prefixos, como no português, que a gente tem cobrir, descobrir, encobrir, escrever, subscrever, prescrever. Todos esses prefixos que dão uma nuance nova para aquele verbo. Por exemplo, o verbo pisat no russo é escrever. O verbo pisat perfectivo é na pisat. Ele ganha um prefixo que é na, um prefixo locativo. Em, escrever em. Forma perfectivo, escrever perfectivo. Agora, você pode também falar que você está subscrevendo, assinando alguma coisa, colocando o prefixo pod. Pod é a preposição que significa embaixo. Sob. Então, pod pisat literalmente é subscrever, ou seja, assinar, escrever embaixo. Quando ele ganha esse prefixo, ele vira automaticamente perfectivo. O verbo pisat, que é imperfectivo, quando ganha o prefixo, vira automaticamente imperfectivo. Então, se qualquer prefixo que ele ganhe, mesmo para virar um verbo novo, com significado novo, ele já automaticamente ganha um aspecto perfectivo, como que você faz o imperfectivo? Colocando aquele sufixo iv, que a gente já viu em ubit, ubivat, que é o verbo matar. Então, pod pisat é assinar, subscrever, perfectivo. O imperfectivo é pod piscivat. Eu assino, e a pod piscivaio. Né? Se você quiser falar eu vou assinar, é a pod picho, que é o presente do verbo perfectivo pod pisat. Em russo você geralmente não usa tanto a voz passiva quanto em português ou inglês ou nas línguas da Europa Ocidental, as línguas germânicas e latinas. No russo você tende a usar, por exemplo, a forma intransitiva do verbo, para você designar o que a gente geralmente faz com a passiva. Então, por exemplo, na eta ulica stroitsa novoye zdanie. Nessa rua se constrói um novo prédio, está se construindo um novo prédio. Você usa esse sufixo sia no verbo. O sufixo sia equivale ao nosso se, como construir e construir-se, né, que a gente chama de pronome reflexivo. Embora não seja exatamente isso. Esse pronome reflexivo, na verdade, é um intransitivizador de verbo, né, mas essa é uma discussão um pouco mais complexa. Na eta ulica, nessa rua, se constrói um prédio, está se construindo o prédio. Você não usa tanto a passiva, embora exista uma voz passiva análoga à forma das línguas da Europa Ocidental, com o verbo ser mais o particípio passado. Esse sia sufixado ao verbo, ele vai sempre sufixado ao verbo. Primeiro tem que falar isso. Então, sufixado ao infinitivo verbal vira sia. Se a palavra terminar com um vogal, na conjugação, o verbo terminar com uma vogal, ele vira meramente um S seguido de miakisnak, um S seguido daquele Bzinho. Ele também serve para diferenciar o verbo transitivo do intransitivo. No português, muitas vezes, a gente não usa o nosso se para diferenciar um do outro. O verbo quebrar pode ser usado em ambos os significados. A gente pode falar que o menino quebrou a janela e a gente pode falar que a janela quebrou. O segundo uso é intransitivo, né? A janela quebrou a si mesma, né? No russo, no segundo caso, você vai ter que necessariamente usar o verbo lamatsia, ou slamatsia. Akno slamalas. Akno slamalas. A janela se quebrou. Você não pode usar akno slamala. Slamala é um verbo ativo, tem que quebrar alguma coisa, tem que ter um objeto. Mas esse não é realmente o sufixo do pronome reflexivo, né? O pronome reflexivo verdadeiro do russo é esse sebia aí que a gente viu na tabela de pronomes. Então, para você falar que ele se vê no espelho, é on vidit sebia
в зеркале. Ele vê a si mesmo, себя, в зеркале. Зеркало é espelho, в зеркале, no espelho. Os interrogativos no russo estão что, o que, кто, quem, где, onde, как, como, когда, como, quando, какой, que é qual, почему, que é por quê. Os dois primeiros, que são pronomes, né, o que e quem, se declinam seguindo o paradigma dos adjetivos. Então, что tem тьего, ele pede o T, né? Vira тьего, тьему. E кто também vira no acusativo кого e no dativo кому. Para você obter os pronomes indefinidos no russo, você pega os interrogativos e adiciona to para indicar algum. Então, что-то é o quê? Что-то é algo, alguma coisa. Кто-то é alguém. Где-то é em algum lugar. Ou adiciona нибудь, que também pode significar a mesma coisa, mas também tem um significado de não interessa qual é, qualquer que seja. Então, что-нибудь é tanto alguma coisa quanto qualquer coisa, tanto faz. Кто-нибудь é qualquer um, tanto faz. Где-нибудь é em qualquer lugar, etc, etc. Bom, a gente teve um apanhado bem legal de gramática russa. Eu espero que sirva também o pessoal que está fazendo o curso de russo que eu ofereço com aulas que eu ofereço na minha tutoria particular ou futuramente através de uma série de vídeos que vai ser postado aqui no canal também no nível mais básico, né? Para quem quiser acompanhar o russo. Essa foi a língua russa, né? Aqui no canal MLPC Linguística. Deixe seu comentário, comente sobre o que você achou do vídeo. Você deixa também uma sugestão, se quiser, de vídeos futuros, qual língua você quer ver aqui, qual tópico você quer ver abordado no canal. Não esqueça de considerar também uma contribuição para o canal através do Apoia-se, através do PayPal ou através de algum outro método listado aí embaixo do vídeo. Qualquer contribuição para o canal ajuda bastante na criação de mais conteúdo de qualidade, né? E a gente se vê no próximo vídeo.